Bom dia, boa tarde ou boa noite a todos. Sejam todos muito bem-vindos a mais um estudo aqui do nosso canal No Caminho do Espiritismo. E bom, paramos justamente na parte número 6, Introdução ao Espiritismo. Hoje nós iremos falar sobre mediunidade e médiums, influência dos espíritos em nossos pensamentos e a cura, certo? Ou dom de cura, né? Então, sem ter mais delongas, vamos começar. Mediunidade e médium. Então, vamos entender melhor o que significa cada uma dessas palavras, né? Que tem muita gente que não conhece ainda, mas já ouviu falar. A palavra médium é uma expressão latina que significa justamente meio ou intermediário. Allan Kardec ele se utilizou dessa expressão para designar as pessoas que são portadoras da faculdade mediúnica, tá? Kardec conceitua médium pessoa que pode servir de intermediária entre os espíritos e os homens. Isso está no livro dos médiuns, né? Então, basicamente, o médium seria uma pessoa que consegue ter a comunicação com os espíritos, né? A tradução médium é justamente isso. É meio, né? Ou intermediário. É aquele canal intermediário que conecta o mundo espiritual, digamos assim, com o mundo físico, né? Esse meio de comunicação. Seria como um telefone, né? Você utiliza ele para trazer a mensagem de outro lugar. Então, assim, esse seria o médium. E aqui o Kardec coloca, né, que seriam essas pessoas com esse dom, né, de poder se comunicar com os espíritos. Mas será que só são algumas pessoas? Ou, na verdade, são todas as pessoas que têm mediunidade. E vamos agora para o termo mediunidade. A mediunidade é inerente a uma disposição orgânica de qualquer homem, espírito encarnado. Homem e mulher, a gente diz no âmbito geral, tá? Espírito encarnado. Pode ser dotado como da de ver, ouvir e de falar. Faculdade orgânica que todos são dotados, todos os espíritos encarnados em maior ou menor grau de desenvolvimento, certo? Então, mediunidade basicamente seria essa capacidade, né? Então, o médium seria a pessoa que possui essa mediunidade. Todas as pessoas, todos os seres vivos possuem mediunidade, todos os homens, mulheres, todos os seres, né, encarnados possuem mediunidade. Mas tem pergunta: "Ah, Lucas, mas eu não sinto". Mas assim, existem graus de ostensividade da mediunidade, OK? Por exemplo, todos nós somos espíritos que nós estamos encarnados, né, usando esse corpo, né, vestindo esse corpo, mas nós somos espíritos imortais. E como consequência, por nós sermos espíritos, nós conseguimos ter contato com o plano espiritual. Mas que a gente esteja utilizando esse corpo, mas mesmo assim nós ainda conseguimos ter comunicação com o plano espiritual, né? Tem a nossa parte que é o espírito em si, né? Nossa parte não, nós somos espíritos em si, então nós conseguimos nos comunicar. Mas aí a mediunidade vai variando, dependendo, por exemplo, da pessoa, né? Como todas as pessoas são médiums, não existe uma ou outra que todas são, mas os graus de ostensividade são diferentes. Então, Chico Xavier tem uma mediunidade muito ostensiva, né? De comunicação, tudo, quanto, por exemplo, uma outra pessoa tem uma mediunidade menos ostensiva. Então, no máximo, ela sente algum arrepio, algum peso, alguma energia, alguma coisa assim. Ou às vezes não sente praticamente nada, às vezes só intuições que nem mesmo a pessoa acha que é dela, mas às vezes acha que é dela, mas na verdade é um espírito que está inspirando aquilo para ela em alguns momentos. E a gente pode ainda acrescentar sobre a parte da mediunidade, que a faculdade mediúnica é uma propriedade do organismo, não depende das qualidades morais do médium, tá? Tá no livro que é o Espiritismo. Porque muitas pessoas acham, né, que o médium tem que ser uma pessoa boa, tem que ser uma pessoa perfeita. Qualquer um pode ser médium, independente da moralidade que tenha. Como eu falei, a mediunidade é algo inerente de todas as pessoas. Então, não depende da qualidade moral da pessoa para ela poder ter essa faculdade, né? Ou ser médium. Só que tem consequências de você não seguir uma qualidade moral, certo? Mas a gente vai ver isso mais para frente. Mas em si, todos somos médiums em geral. Por isso que às vezes a gente vê médiums que fazem coisas ruins. Um bom exemplo, o João de Deus, né? Aquela situação que aconteceu, tudo. E é um médium que, infelizmente, né? Por ser um ser humano, ele tem a condição moral dele,
Ele pode ter uma mediunidade ostensiva, mas não ter uma moralidade boa, mas tem consequências pelo que nós fazemos com o uso da mediunidade, que a gente vai ver mais para frente, né? A mediunidade está ligada ao corpo pelo espírito que a ele se liga, mas não pertence ao corpo, e sim ao perispírito. Então, lembre-se da nossa aula anterior, que eu tinha colocado aqui, que é o espírito, perispírito e corpo físico. O perispírito, entre aspas, digamos assim, ele seria esse... Eu não vou usar esse termo, né? Ele seria esse intermediário que o espírito se reveste para poder acessar o corpo físico. Lembre-se que eu tinha comentado na aula anterior. Espírito e matéria são duas coisas distintas. Se tudo que é material deixar de existir, não vai afetar o lado espiritual. Só que para isso poder influenciar nesse aqui, ele precisa ter algum intermediário que seria semimaterial. Então, ele tem, o espírito tem propriedades do espírito e propriedades do corpo físico. E aí, no caso, o espírito se reveste desse perispírito para poder acessar o corpo físico. Seria o equivalente, basicamente, como eu tinha colocado, né, a uma pessoa que usa um traje espacial para poder, um traje específico para poder usar, digamos assim, um veículo, um carro. Ela não poderia entrar naquele carro sem poder usar aquele veículo, né? Aquela roupa específica para poder estar lá. Seria a mesma coisa. Então, aqui a gente diz, né, mediunidade, lembra que eu comentei, todos nós somos espíritos que estamos encarnados dentro do corpo, certo? A propriedade mediúnica, ela não é algo do corpo em si. Ela é algo do espírito. Então, por exemplo, nós temos nosso espírito e que está conectado, né, ao nosso corpo, né? Espírito, o que nós somos e que usa o nosso corpo, digamos assim, como uma roupa. E depois que o corpo morre, ele sai, continua vivendo. Que somos, realmente nós somos esse espírito, né? Nós nos revestimos dessa roupa aqui, que é o nosso corpo, e depois, quando esse corpo morre, a gente continua seguindo a nossa vida, né? Eternamente, como espíritos. Até se encarnar novamente, tudo. Mas, basicamente, por nós sermos espíritos no corpo orgânico, né? Essas capacidades mediúnicas de comunicação com o plano espiritual, ou a mediunidade em geral, na verdade, ela é propriedade do espírito, né? Lembra que eu falei que o plano espiritual ele não depende do plano material? Por exemplo, se tudo que é matéria deixar de existir, não vai afetar o plano espiritual? Então, basicamente, quando nós entramos nesse corpo, o espírito em si, quando ele está fora do corpo, a gente chama de espírito na erraticidade. Quando ele está dentro do corpo aqui, físico, ele está encarnado. Quando ele sai do corpo físico, ele pode chamar de desencarnado ou na erraticidade, né? Que seria o plano espiritual, vagando em si. O espírito ele tem capacidades mais ostensivas do que as nossas, né? Então, as sensações, os sentimentos, e ele tem capacidades muito maiores do que a gente. Então, por exemplo, nós somos limitados à nossa visão, aos nossos sentidos. O espírito, ele não tem olho, boca, nariz. Ele enxerga de uma perspectiva muito diferente e muito mais ampla. Todos os sentimentos são muito mais intensivos, né? E tem propriedades a mais, como visão espiritual, dependendo do grau, até conseguir ver o futuro, o passado. O tempo, ele não funciona da mesma forma no plano espiritual. Certo? E basicamente é essa propriedade que o espírito tem, que quando ele está dentro do corpo, digamos assim, é ofuscada, mas ainda tem aquilo dentro. Tem aquele princípiozinho daquelas capacidades, né? Que o corpo é como se fosse se tivesse uma lâmpada, que é uma luz muito forte, você colocasse uma peneira, né? Então a luz ela diminui, mas ainda sai um pouquinho de luz. É a mesma coisa. Você ainda tem as capacidades mediúnicas, as capacidades do seu espírito, né? Mas são muito mais reduzidas. Alguns, digamos assim, a peneira é mais curada, a outra é mais fechada. Então, essa capacidade não fica tão ostensiva na pessoa. Em outras é mais. Então, basicamente, a mediunidade ela vem do espírito em si. Porque é um espírito de fora que está se comunicando com você mentalmente ou utilizando do seu corpo físico para que ele possa escrever, certo? Vamos lá. Médium, como eu citei lá no começo,
todo aquele que sente num grau qualquer a influência dos espíritos. É por esse fato médium. Essa faculdade é inerente ao homem, não constitui, portanto, um privilégio exclusivo. Por isso mesmo, raras são as pessoas que dela não possuam algum rudimento. Pode, pois, dizer-se que todos são mais ou menos médiums. Todavia, a gente qualifica cada um dependendo da faculdade mediúnica que possua e da sensibilidade que ele tenha, né? Então, como a gente citou, né, todas as pessoas são médiums, até porque são espíritos dentro do corpo e, naturalmente, têm acesso às capacidades do espírito, né, e acesso ao plano espiritual. E por todos nós sermos médios, né, conseguimos nos comunicar com o plano espiritual, tudo, cada pessoa tem um grau variado de mediunidade, que foi mais aquilo que a gente explicou lá no começo. E a gente define a mediunidade da pessoa dependendo da aptidão que ela tenha para, por exemplo, para os espíritos de fora consigam usar alguma coisa no corpo dela. Então, alguns conseguem ouvir, outros veem, como eu falei da questão da peneira, né? Cada um tem um tipo de furo que a luz consegue sair com mais facilidade, né? Tá ali dentro, você envolve, e a luz fica mais fácil de sair em alguns pontos específicos. Seria o mesmo do médium, né? Cada médium, cada pessoa tem, digamos assim, mais facilidade, mais ostensividade num tipo específico de faculdade mediúnica, certo? Vamos lá. A mediunidade e o médium. Então, aqui nós temos os 3 tipos de corpo que eu coloco, né? O espírito, o perispírito, o corpo físico. Isso daqui eu já citei para vocês antes. Mediunidade e médium. Aí agora aqui uma pausa para reflexão, né? Todos nós somos médios? Aí a gente colocou, né? Sim, no sentido mais amplo, todos nós somos. E basicamente é aquilo, né? A mediunidade ela se manifesta de diversas maneiras nas pessoas. Pode ser um sensitivo de uma sensação mínima. Às vezes você passa em algum lugar e você sente um peso, uma energia pesada naquele local. E assim vai variando até mediunidades extensivas como ostensivas, né, como a materializar um espírito na sua frente, certo? Agora vamos entender 2 conceitos que são um pouco diferentes, certo? Que seria mediunidade e animismo. Isso aqui é bem interessante, certo? Qual é a diferença entre mediunidade e animismo? Animismo seria a comunicação da própria alma, do próprio espírito do médium. Em todas as comunicações mediúnicas, é necessário levar em consideração os fatores anímicos. Basicamente, como a gente pode resumir isso? Mediunidade é quando tem um espírito externo, digamos assim, tem um outro espírito que está se comunicando com você e você traz essa mensagem. Então, por exemplo, o parente de alguém morreu. Esse parente aparece aqui, né? O espírito se comunica com você e você traz essa mensagem para aquela pessoa. Isso é mediunidade. É quando o dom mediúnico tem a interferência de um outro espírito. Mediunidade sempre vai ser isso, quando um espírito externo passa alguma mensagem, alguma capacidade para você fazer algum tipo de dom mediúnico, né? Ou uma capacidade paranormal, digamos assim. Seria esse espírito que te traz a inspiração, que te traz as palavras, que te dá a energia para você poder fazer algum tipo de da capacidade, né, mediúnica, então psicografia, psicofonia, etc. Já o animismo, não. Lembra como eu tinha comentado com vocês? Todos nós somos espíritos que estamos dentro de um corpo. Então, todos nós possuímos as capacidades do espírito, que seria, por exemplo, a visão do futuro, do passado, já que o tempo e o espaço funcionam de forma totalmente diferente no plano espiritual, as percepções de tempo também, capacidades mais ampliadas, então, uma visão mais geral das coisas, né? Que seria clarevidência. Existem, por exemplo, 2 tipos de clarevidência, anímica e mediúnica. Mediúnica é quando um espírito de fora, né? Um espírito de alguma outra pessoa, que desencarnou, passa aquela informação para você mentalmente, né? Passa aquelas informações mentalmente e você tem a visão, né? Você tem a clarevidência, você tem a visão de alguém, de alguma coisa que está acontecendo em um local distante, digamos assim, na casa de alguém, ou alguma situação. Precisa ter interferência de outro espírito. Isso é mediunidade. Animismo não. É quando você, com as suas capacidades do seu próprio espírito,
fecha os olhos, se concentra e você consegue, por exemplo, citando aqui o caso da visão à distância, né, que a gente chama, que é quando essa visão que você tem daquele local distante de outra pessoa não é interferência de um espírito externo que está passando ela para você. É do seu próprio espírito, é da sua própria capacidade que você consegue acessar. Entendem? Então a gente tem que saber distinguir os dois. Por exemplo, as saídas do corpo, a projeção astral. Ela é uma capacidade anímica. Ela não depende de um espírito de fora para você sair do seu corpo toda noite e poder, né, a projeção ir para algum outro lugar. Já a mediunidade, por exemplo, a psicografia seria mediúnica. Então você precisa ter interferência de um espírito de fora para ele te passar uma mensagem para você dar para outra pessoa, certo? Então, mediunidade, dons que necessitam da necessidade de um espírito externo, então um outro espírito, uma outra pessoa, para passar aquilo para você, aquela informação, para você transmitir. E animismo não, animismo é a própria capacidade da pessoa, né, usando o próprio espírito dela para acessar coisas mais além, né, digamos assim. Como a clarividência, a projeção astral, não depende de um espírito externo para você poder ter essas capacidades. Né? Certo? E agora vamos pegar aqui a classificação mediúnica. Né? No espiritismo a gente coloca isso. A gente define, Kardec define de duas maneiras, os efeitos físicos e os efeitos inteligentes, certo? Então, o que seriam os efeitos, mediunidade, né, de efeitos inteligentes? Os fenômenos de efeitos inteligentes são aqueles que têm sua atuação diretamente sobre o intelecto do médium, ou são percebidos pelo cérebro por vias das sensações. Os efeitos são sentidos pelo médium. Então, por exemplo, é um tipo de mediunidade, né? Então, o espírito que está em algum lugar, por exemplo, está ao seu lado, esse outro espírito de outra pessoa, ele vai te passar, por exemplo, uma imagem, mas tudo é uma transmissão mental. Então, por exemplo, psicofonia, que é a mediunidade da comunicação, né? Da pessoa falar, o espírito de fora, ele usa a sua capacidade, digamos assim, a sua, literalmente, sua capacidade de comunicação, e aí ele começa a trazer a mensagem dele. Esse tipo de efeito, a psicofonia, né? O espírito ele passa essa mensagem para o seu cérebro, né? Envia ali as palavras dele e na sua mente você vai trazendo a mensagem. A psicografia, a psicopraxia, a cura, a audiência, a vidência, a clarevidência e o desdobramento. Certo? Aqui são alguns efeitos inteligentes que necessita, né, da intervenção de algum espírito externo passando isso, mas que vai, digamos assim, passar para você e de você vai ir para algum médium ou alguma outra coisa, né? Essa informação vem para, digamos assim, a mente do cérebro, quer dizer, a mente do médium, o próprio corpo do médium, né? Então, por exemplo, o espírito vai se utilizar do braço, vai se utilizar da voz, vai se utilizar da energia do médium para ampliar uma cura. Por exemplo, a clarividência, existem os dois tipos de clarividência que eu citei para vocês. Uma que é animismo, que é quando o próprio médium, né, com o seu próprio perispírito, seu espírito tem a capacidade de enxergar mais distante. E o outro que é quando um espírito que é mediúnico, que é quando tem um espírito de fora que inspira o médium, né, passa uma mensagem telepaticamente para ele, digamos assim, e ele consegue ver a imagem, né, projetado para ele a imagem de algum lugar distante com a pessoa, tudo. Quando é efeito anímico, é ele quem vê mentalmente aquela pessoa, aquela distância, mas ele não precisa ter a intervenção de um espírito externo. E basicamente esses seriam os efeitos inteligentes. É quando o espírito ele traz a comunicação, ou ele usa a sua energia, ele usa você como um telefone, né? Aquela energia vem para você, por exemplo, passa na sua mente ou no seu corpo e você depois vai trazer a mensagem. Já os efeitos físicos é um pouco diferente esse tipo de mediunidade. A mediunidade em que se observam os fenômenos objetivos. É por isso perceptível pelos sentidos físicos, né? A mediunidade de efeitos inteligentes, não. Geralmente, quem vai sentir mesmo é o próprio médium, que está recebendo aquela comunicação.
as pessoas de fora não vão sentir. Agora, os efeitos físicos é diferente. Esse tipo de mediunidade é quando atua diretamente em coisas materiais, por exemplo, não sei, qualquer coisa externa, assim, que seria, no caso, fluidos, levitação, transporte, pneumatofonia, pneumatografia, transfiguração e materialização, que basicamente batidas nas paredes, nas casas mal assombradas, levitação de objetos de um lado para o outro, são coisas, são efeitos que, digamos assim, são atuadas em objetos físicos e que conseguem movimentar eles e pessoas ao exterior conseguem observar os fenômenos acontecendo. Os inteligentes é diferente, é como se a informação passasse para o médium e ele é quem estiver sentindo, mas as pessoas ao redor não percebem isso. Já os efeitos físicos, não, eles atuam diretamente nos objetos. Então, levantar as mesas girantes, né? Levantar as mesas, descer, batidas, sons, a materialização, que quando o espírito se projeta, transporte de objetos, esse tipo de coisa realmente são os espíritos. Ou sons, né? Que, por exemplo, começa a fazer sons de piano, sons, ruídos que os espíritos fazem. Então, ele usa, digamos assim, a energia do médium para, através dessa energia, ele poder atuar nas coisas materiais. Então, por exemplo, é como se ele usasse, todos nós liberamos essa energia, esse fluido, né? Essa energia vital. E também os fluidos espirituais, né? Que são os espíritos. Todos nós temos um campo energético ao nosso redor. E os espíritos usam esse campo energético. Eles usam, por exemplo, a energia deles mais a nossa, que aí amplifica mais, para poder atuar num objeto. Então, consegue fazer ele levitar, por exemplo, se mover. E diríamos que, como a pessoa ela tem um corpo físico, ela está mais materializada, a gente pode colocar assim. E esses fluidos são mais densos. Então, o espírito ele precisa desses fluidos mais densos para poder atuar nas coisas materiais. Então, por isso que ele usa o médium como um intermediário, né, usando a energia dele para poder movimentar, fazer batidas, né, atuar na matéria. Porque como o médium está com a energia mais densa, porque está encarnado, tem mais facilidade, o espírito tem mais facilidade de usar a energia do médium para poder manipular coisas físicas, certo? E agora vamos falar um pouco sobre os tipos de mediunidades, né? Eu vou citar só os principais aqui, porque tem muitos e a gente vai pegar um ramo muito grande, então eu vou focar só nas principais, tá? Vamos lá. Mediunidade ou materializações de espíritos. Esse é um tipo de mediunidade de efeitos físicos, certo? A materialização. Dão-se as aparições dos espíritos quando o vidente se acha em estado de plena vigília ou no gozo de plena, inteira liberdade das suas faculdades. Os espíritos apresentam-se de forma vaporosa, diáfana, às vezes transparente e às vezes vaga e imprecisa, né? Então a gente pode ver aqui o próprio termo, digamos assim, essa energia, né, é um médium. Primeiro eu vou explicar para vocês e depois eu explico o termo. Todo médium que tem de efeitos físicos, que consegue fazer materializações, ele tem uma mediunidade muito ostensiva, é uma mediunidade muito rara, mas basicamente o que acontece? Médiuns assim, eles começam a exalar uma substância dos orifícios do corpo. Digamos assim, como se fosse uma substância meio vaporosa, leitosa, a gente pode chamar assim. Ele vai emanando essa substância, como vocês podem ver aqui na foto, e essa substância que ele exala, né, o espírito usa ela diretamente, molda ela, como se fosse uma massa mesmo de modelar, ou se reveste dela, o espírito desencarnado, né, se reveste dela e consegue aparecer para a pessoa, né. Então, muitas vezes ele pode aparecer com o rosto ou só com essa forma, ou só, por exemplo, usar a mão dele, aparecer só a mão, ou só um membro, né. Essa substância que esse médium exala se chama ectoplasma. Ela foi cunhada, né, colocada um nome, né, pelo cientista Charles Richet, que é o vencedor do Nobel de Fisiologia, ou Medicina, né. E através dos estudos que ele fez, né, junto com a metapsíquica também, que ele também fundou, através de investigação com vários médios de materialização,
ele cunhou esse termo, né, dessa substância que sai. Então, não acho que isso veio do filme lá dos Caça-Fantasmas. Não, não veio. Eles se utilizaram como inspiração algo real que era justamente o termo que o Charles Richer usa para os médios de materialização. E aí sai, né, toda esse fluido e o espírito de fora, seu espírito externo, né, um espírito que está em algum outro lugar ao seu lado, né, ele vai lá, se reveste disso para aparecer para as pessoas, né. Essa é uma das provas mais, assim, totais da imortalidade da alma, né, porque não tem como você negar algo do gênero. Óbvio que tem pessoas que fazem fraudes, né, então se vestem tudo, se escondem ali, colocam um monte de lençol, mas tem os autênticos. Só que você tem que saber distinguir, né? Por exemplo, esses casos assim, por exemplo, esse aqui é o médium Peixotinho, né? Francisco Peixoto Lins. E ele tinha essa mediunidade de materialização, materializava os espíritos. Mas é extremamente rara hoje em dia, né? A mediunidade de efeitos físicos, outros tipos, né? Esse eu citei agora um dos efeitos físicos, que é de materialização. O outro tipo é justamente dos efeitos físicos mais práticos. Então, o espírito ele se utiliza dessa mediunidade, esses fluidos do médium, né, para poder movimentar objetos pesados, mesas, copos, fazer batidas na parede. E é justamente como uma forma de se dizer assim para as pessoas que estão ali, ó, eu tô aqui, eu tô vivo, só que eu tô fora do corpo, só que eu existo. E aí, né, nos princípios lá, na codificação de Kardec, nos fenômenos do espiritualismo moderno, tudo com as irmãs Fox, se utilizava muito, os médiuns utilizavam-se muito desses efeitos físicos, né? Tinham muitos médiuns com esses efeitos para justamente o plano espiritual provar a existência dele, que realmente, ó, ele existe. Aí você fala, mas e hoje em dia, por que não aparece tanto? Porque esse conhecimento já foi difundido em grandes lugares, até nas grandes mídias, em todos os lugares, né? Tanto o espiritismo como o conhecimento da vida após a morte já foi muito difundido. Naquela época precisava ter efeitos mais grosseiros para chamar atenção para um estudo daquilo. Hoje em dia não, hoje em dia a gente já sabe que isso existe, ou muitos já sabem, e não tem mais a necessidade desses efeitos, até porque se descobriram outras formas de mediunidade, que através da comunicação, que é mais fácil, da escrita, com a psicografia. E não precisa, por exemplo, ficar se utilizando de objetos para ficar batendo. E muitas pessoas que às vezes veem esses fenômenos não acreditam, acham que é falso e vai embora. Então, assim, naquele princípio se precisava disso. Agora não tem mais a necessidade. Mas então não existe? Existe. Existem médiuns sim de efeitos físicos, só que eles são bem raros de se achar. Mas existem. Mediunidade de cura, basicamente como a gente pode colocar aqui? A cura é uma capacidade que todos nós temos, né? O Mesmer falava muito nisso, e ele também criou o mesmerismo, né? Que seria basicamente todas as pessoas elas conseguem usar sua energia, digamos assim, magnética, digamos assim, que flui do nosso corpo para poder curar algum ferimento, curar uma pessoa. E a mediunidade de cura nada mais é que um espírito de fora, certo? Um espírito que ele se utiliza do seu corpo, das suas capacidades, ampliando ela. Então, ele usa a energia dele, somada com a sua, para aumentar a intensidade da cura, digamos assim, poder curar doenças mais graves, situações mais profundas, digamos assim. E aí existem os graus de mediunidade de cura, né? Um bom exemplo de um médium de cura era o Arigó, que aí ele era um médium muito ostensivo, que aí se fazia cirurgias espirituais. Chegava a esse ponto, né? Então, por exemplo, o espírito, ele se utilizava do corpo inteiro do Arigó, ele ficava totalmente inconsciente, o Arigó, e o espírito vinha, usava o corpo dele inteiro, e aí ele começava a fazer as cirurgias ali na hora, né? E através dos fluidos da energia espiritual, ia se regenerando, curando o ferimento ali, para evitar, por exemplo, conseguir estancar o sangue, não começava a escorrer sangue, ou não tinha algum tipo de infecção, mesmo usando uma faca enferrujada, e a pessoa conseguia sair intacta e realmente se curava da doença. Por exemplo, às vezes arrancava um câncer com a mão, o Arigó com o Dr. Fritz incorporado nele, né?
arrancava um câncer com a mão. E assim, como não tem nada ali para obstruir o ferimento, né? Tipo, poder, digamos assim, fechar aquele ferimento, ele continuaria sangrando e morreria de hemorragia ou de infecção por usar algum tipo de faca, né? Que ele usava uma faca enferrujada e colocava os dedos dentro da pessoa e tirava. Então, só de fazer isso, a pessoa se infeccionaria o máximo possível, né? Mas isso não acontecia. E ele curou milhares e milhares de pessoas. Então, a mediunidade de cura varia muito. Desde essa muito ostensiva, em que o próprio espírito se utiliza totalmente do seu corpo para fazer uma cirurgia espiritual, e ao mesmo tempo vai usando a energia dele, né? Para estancando o ferimento, evitando com que se contamine, né? E também tem a mediunidade de cura, assim, com um passe, né? Que é quando a pessoa estende as mãos, digamos assim, usa a energia dela, somada com a energia do espírito aqui, que passa para ela para ampliar a cura, sem precisar necessariamente cortar a pessoa. Igual vocês estão vendo aqui na imagem, né? Os dois espíritos ao lado, usando, ampliando, dando a energia deles, né? Para essa médium que está aqui no meio, e ela, com a energia dela, mais a energia dos dois espíritos, usando, assim, uma energia muito forte para curar a pessoa que está ali, né? Que está doente ou que tem algum problema. Certo? Agora, a mediunidade, tá? Manifestação dos espíritos pela escrita, conhecida como psicografia, né? E, basicamente, os espíritos eles se utilizam do médium para poder escrever alguma mensagem. Muito conhecido é o Chico Xavier. Existem 3 tipos de psicografia: indireta, direta ou manual, e a escrita direta ou pneumatográfica, tá? E basicamente é assim que funciona. Exemplo da mecânica da psicografia, que vocês estão vendo na imagem à esquerda. O espírito ele não vai entrar, quando a gente imagina, né, quando o espírito incorpora ou usa, né, o corpo do médium para fazer a psicografia, ele não entra no corpo da pessoa, até porque já tem um espírito que já está ali utilizando aquele corpo. Ele, digamos assim, se comunica por fora, certo? Se comunica por fora, envia essas ondas mentalmente, telepaticamente para o médium, da mensagem dele. Então, seria a psicografia indireta, né? Tem vários tipos de ostensividade da psicografia. Vamos lá. A psicografia direta, que seria aqui, ó, direta ou manual, né? Que seria 3 tipos também se divide: intuitiva, semimecânica e mecânica. A intuitiva, o espírito ele não atua sobre a mão do médium para escrever. Ele atua sobre a alma do médium, identificando-se com ela e imprimindo-lhe vontades das suas ideias. Então, o espírito ele transmite a mensagem mentalmente para o médium, né? Uma telepatia que o espírito faz, traz a mensagem mentalmente, e o médium consciente vai lá e vai escrevendo essa mensagem que ele vai recebendo mentalmente para a pessoa. A semimecânica, a psicografia semimecânica, seria aquela em que o médium ele sente um impulso desse espírito que está de fora, igual vocês estão vendo aqui na foto. Esse espírito ele atua na mente, então ele envia a mensagem telepaticamente para o médium, e ao mesmo tempo ele consegue usar a energia dele para atuar impulsos assim no braço dele, para começa assim a se mover, sabe? Então tem um impulso no braço. E ao mesmo tempo tem consciência do que ele está escrevendo. Então o médium está consciente da mensagem que ele está recebendo mentalmente, essa telepatia, ao mesmo tempo ele sente alguns impulsos para começar a escrever. A intuitiva é totalmente só mental, e todo o movimento que é feito aqui é pelo médium, o médium está totalmente consciente. E tem a psicografia mecânica, que o espírito atua diretamente sobre a mão do médium. Então, por exemplo, nesse caso, não tem uma comunicação mental. O espírito não usa a mente, não faz uma telepatia para passar as informações. Não, ele atua, ele usa a energia dele para controlar o braço direto do médium. E ali, igual vocês estão vendo aqui na foto. E aí, tipo, o médium começa, não é o médium que está escrevendo, é o espírito que está usando o braço dele para escrever mesmo. Ali ele não tem consciência do que está acontecendo. Muitas vezes o médium fica com os olhos fechados, ou o Chico, né, colocava aqui, mas assim, o braço está se mexendo sozinho, não faz nem ideia do que está escrevendo. Ali ele não tem consciência do que está sendo escrito. O espírito de fora está atuando diretamente no braço dele. Certo? Vamos lá. Aí existe a psicografia indireta. O que seria a psicografia indireta?
ela é obtida por meio de pranchas, cestas, mesinhas, ou qualquer um que se adapte a um lápis, que seria no caso, no passado, né, se utilizava essa pranchetinha onde você colocava um lápis fincado, e o espírito iria movendo esse objeto e escrevendo. Então, assim, é quase um efeito físico, digamos assim. É uma mediunidade, uma psicografia indireta que precisa ter um médium ali tocando no objeto, ou você prende o lápis na cesta, digamos assim, ó, prende o lápis na cesta, e sozinho vai se movendo. E o espírito vai usando sua energia para mover escrevendo, certo? E tem também a escrita direta, a mediunidade de psicografia de escrita direta, ou pneumatografia, que é muito mais rara, que justamente é produzida espontaneamente sem o concurso de um lápis e nem a mão do médium. Basta praticamente, então, você pegar uma folha, amassar ela, colocar, por exemplo, dentro de uma gaveta ou algum lugar, ou deixar lá mesmo em cima da mesa, se afastar, aí o médium atua, né, usa a sua energia, atua no papel, consegue escrever ali, e quando você abre, já vai estar escrito. Como eu disse, essas mediunidades assim, diretas, né, que atua diretamente no papel, sem ter a necessidade de um médium escrevendo, ela mistura também um pouco com efeitos físicos, porque precisa ter um efeito físico para poder atuar em outra matéria. Então, assim, essa psicografia é muito rara, mas ela consegue ser escrita sem ter a necessidade da mão do médium, ou de escrever sequer de um lápis ali. É só fecha o papel, deixa ali e escreve automaticamente. Certo? Próxima é a psicofonia, ou manifestação dos espíritos pela audição ou pela palavra, né? Então, basicamente, os espíritos podem se comunicar pelo aparelho auditivo do médium, o que possibilita este manter com eles conversação regular. Podem, de igual modo, atuar sobre seus órgãos da palavra. A psicofonia, também conhecida hoje em dia, né, mais como incorporação. Seria basicamente isso que está acontecendo nessa foto aqui. A gente chama de incorporação, mas o espírito ele não vai entrar no corpo da pessoa, esse outro espírito. Ele não vai entrar no seu corpo para aí sim poder se mover. Não, ele não entra no seu corpo. Ele fica assim, ó, ao lado do seu corpo, só que ele consegue atuar no seu cérebro, né? E isso, graças a essa atuação no seu cérebro, ele consegue movimentar o seu corpo. Ele, quem tem consciência, está movendo. Existem dois tipos de psicofonia, né? Essa mediunidade que está falando. Existe a ostensiva e existe a não ostensiva, né? Ou a gente pode chamar assim, uma incorporação completa e uma incorporação parcial, psicofonia completa e parcial. Também podem usar outros termos, mas basicamente o que seria isso? A parcial é quando a pessoa ela está recebendo a mensagem, tá, igual está acontecendo com esse senhor aqui, fazendo com esse outro homem, né? O espírito está passando a mensagem mentalmente para ele e ele está consciente. Ele está recebendo mentalmente a mensagem, só que ao invés de escrever, ele fala. Ele começa a falar o que o espírito está narrando para ele. Passando a mensagem, ele começa a falar o que o espírito está falando para ele diretamente. Como se fosse um telefone mesmo. Já a psicofonia total, a pessoa ela não está consciente, ela não está acordada, ela não sabe essas coisas que ela está recebendo. Não. Simplesmente a pessoa desmaia, digamos assim, dorme, e aí o espírito começa a atuar totalmente no corpo dela. Então a gente vê isso muito também no candomblé, na Umbanda, né? Onde os espíritos conseguem utilizar totalmente o corpo da pessoa e fazer o que quiser. Se movimentar, se mexer. E pode se locomover para qualquer lugar. Por exemplo, um espírito ruim que consegue fazer isso, que a gente chama do exorcismo, né? Que seria basicamente um espírito ruim que domina totalmente, é um médium, não é uma pessoa que é médium e não sabe, uma mediunidade muito ostensiva, e esse espírito ele consegue usar totalmente o corpo da pessoa, só que por ele ser ruim, ele começa a usar para coisas ruins. Né? Ficar xingando, falando mal, começa a bater nas coisas, e tentar fazer o máximo para atrapalhar a pessoa. E da mesma forma, espíritos bons também se utilizam para poder trazer uma mensagem boa, uma mensagem de luz, trazer e provar, né, a vida após a morte. O próximo é a comunicação transcomunicação instrumental,
que basicamente é uma mediunidade em que os fenômenos, eles conseguem, os espíritos, né, eles conseguem se comunicar através de meios técnicos, como gravadores, rádios, computador, fax, TV. Então, eles usam esse método para trazer alguma mensagem. Esses são bem raros de se conseguir, também porque tem muita fraude. As pessoas, infelizmente, fazem fraude com isso. Então, assim, tem que ser muito específico, tem que ter uma mediunidade muito ostensiva para conseguir ter uma comunicação autêntica do espírito utilizando algum aparelho, né? Até porque muitas vezes ele vai preferir usar o próprio médium para trazer a mensagem, ao invés de usar algum aparelho, né? E essa também é uma mediunidade que a gente pode colocar de efeitos físicos, né? Porque o espírito, ele se utiliza da pessoa, da energia da pessoa para acessar aquele objeto e poder trazer uma mensagem através daquele objeto, né? Entra na mesma frequência das ondas de rádio ou atua diretamente ali no objeto para trazer alguma palavra, algum vocal, né? E a xenoglossia, que a gente pode chamar como mediunidade, mas também pode ser um animismo, né, do próprio espírito da pessoa conseguir fazer isso, que basicamente seria o quê? Xenoglossia seria um fenômeno estranho, onde o médium fala e escreve línguas que ele ignora, né? Então, por exemplo, vem um espírito, vou citar aqui, alemão, ao lado da pessoa, e ele começa a se comunicar, usa, né, telepaticamente, se comunica telepaticamente através da pessoa, e a pessoa começa a falar outro idioma, mesmo a pessoa não sabendo alemão. Aquelas palavras não vêm dela, vêm daquele espírito que está transmitindo para ela e está falando. Depois que acaba o transe mediúnico, simplesmente a pessoa não sabe mais alemão. Ou pode ser em qualquer outra nacionalidade, né? Até porque os espíritos, a comunicação deles é mental, é telepatia, eles não precisam ter um termo, né? Quem usa a palavra somos nós, eles só se comunicam mentalmente. E não só isso, mas também pode ser anímica a xenoglossia. Então, como assim? Anímica, né? Porque você fala que precisa de um espírito para trazer essa mensagem, não um espírito de outro país, um falecido que fala outro idioma para trazer a mensagem, para trazer, para falar, né? Mas como pode ser anímica, né? Ser da própria pessoa. Lembra que eu citei que nós somos encarnados, né? Então, nós tivemos várias outras vidas com a reencarnação, não só essa, mas outras. Em outra vida, a gente poderia ter nascido na França, ou nascido, sei lá, na Itália, e intuitivamente, às vezes a gente se lembra daquelas palavras, daquelas ideias, e a gente, depois que entra nesse transe, digamos assim, a gente consegue acessar essas memórias que estão ali ofuscadas no nosso espírito, nosso perispírito, e consegue trazer a comunicação. Mas assim, é muito específico e é muito difícil conseguir chegar a esse ponto. Bem complicado mesmo. Mas são casos muito à parte, tá? Então vamos pegar o próximo tema, que é influência dos espíritos nos nossos pensamentos. E aí vem a questão que eu tinha falado lá no começo, né? Que todos nós somos médiums, independente se a pessoa tem moralidade ou não. Mas qual a consequência de uma pessoa que não tem moralidade, né? É aqui que a gente vai entender o que acontece. A moral do médium determina seu comportamento como criatura humana e regula suas relações com os espíritos. O bom médium não é aquele que tem facilidade na comunicação, mas aquele que é simpático aos bons espíritos e só por eles é assistido. É somente dessa forma que excede as qualidades morais e tem influência sobre a sua mediunidade, né? Então, o médium bom, que eu não estou colocando aqui, antes de mais nada, antes que fique mal interpretado, por exemplo, eu estou numa sessão de desobsessão e incorporo um espírito ruim em mim, um espírito inferior, digamos assim, que ainda está preso ou está no mal. Assim, sessões de desobsessão, elas são feitas para ajudar esses espíritos. São como uma terapia para você ensinar para ele, para ensinar para ele mudar o caminho dele, para buscar algo melhor. Certo? Nesses casos, não tem problema. Mas, por exemplo, agora quando a moral mesmo da pessoa, normal com o médium, quando a pessoa tem uma mediunidade boa, naturalmente, assim, ela atrai espíritos bons para perto dela. Então, vão ser espíritos que vão inspirar, trazer luz, vão dar auxílio para ela, em algumas palavras, termos, ou até na própria vida, né? Auxiliam ela. Já quando a gente tem uma moralidade ruim, lembra que eu falei que nós temos um campo energético ao nosso redor, a gente vibra aquilo que a gente é. Então, se a gente tem uma moralidade boa, fala coisas boas, a gente vibra coisas boas e sintoniza com tudo que é bom. A vibração, tudo que é igual se atrai. No plano espiritual é assim.
E quando você tem uma moralidade ruim, pensamentos ruins, ideias ruins, faz coisas ruins, você se sintoniza com espíritos inferiores iguais a você. E aí o que acontece? Começa a sofrer assédios espirituais, começa a sofrer diversos tipos de problemas, até às vezes doenças em graus muito maiores, que os espíritos começam a usar, te assediar, você não consegue dormir, e assim vai indo, sentir peso, cansaço. Então, por isso que a moral é tão importante. Porque ela não é só uma questão, fazer certo ou não, mas é algo muito mais além, que tem influência. E também depois, quando você desencarnar, tem consequências da sua moral, que vai ser o lugar para onde você vai, decorrente da sua moral. Quando a gente morre, a gente não se torna anjos ou demônios, né, gênios. Não, a gente continua sendo nós mesmos, com os nossos mesmos pensamentos, mesmos sentimentos, vícios, e a gente vai levar isso quando a gente morrer. E lá no plano espiritual, a gente vai para um lugar semelhante ao que nós somos. Então, somos uma pessoa ruim, a gente vai para um lugar semelhante àquilo. Somos uma pessoa boa, então a gente vai para um lugar semelhante àquilo. Ok? Aí você fala, mas é a pessoa que está no lugar ruim? Se ela quiser se mudar, que às vezes leva muito tempo, mas quando ela lá no íntimo quer se mudar de verdade, esse espírito, né, se cansou das coisas ruins, aí ele pede com vontade mesmo, com amor de poder sair daquele estado. Aí vem espíritos amigos, daquele espírito, né? Às vezes surge algum espírito e tira ele daquele lugar, daquela situação, e leva ele para um lugar melhor. Então, não existe, por exemplo, pena eterna, né? Então, se o espírito faz algo ruim, ele não fica eternamente numa zona ruim. Não. Ele fica lá até ele mudar a concepção dele, né? Ele precisa mudar o pensamento dele e buscar a luz, buscar se melhorar. Só que, assim como para você chegar para um criminoso e querer mudar ele, isso é muito difícil, vai levar muito tempo. Você tem que convencer ele, ou para ele mudar por si só para uma pessoa boa, é mais difícil ainda. E é exatamente isso que acontece no plano espiritual. Um criminoso que aqui não quis ficar do bem, quando dá parte para o plano espiritual, ele continua sendo ele mesmo. Ele vai para uma zona ruim, que é a mesma vibração dele. E lá ele vai achar vários seres iguais a ele. E só vai depender dele mudar os próprios sentimentos, as próprias vontades, o próprio orgulho, os vícios dele, para ele poder buscar algo melhor. Para ele realmente aceitar, não, eu fiz algo errado, eu me arrependo, tudo, porque tem gente que não se arrepende. Tem o ego tão grande que não quer mudar. E a mesma pessoa vai continuar sendo assim no plano espiritual. E aí precisa ter essa transformação verdadeira da pessoa. Não adianta você falar da boca para fora, porque é diferente aqui do corpo físico, né? Não tem como você mentir lá. Lá, os espíritos conseguem ler sua mente. Então, não adianta você inventar mentira. Tem que ser o sentimento verdadeiro de mudança. Quando você busca Deus, aí realmente você quer mudar, é aí que você sai daquele lugar, né? Os espíritos vêm, te ajudam, espíritos bons te tiram daquele lugar e te levam para um lugar melhor. E lá vão te instruir, te ensinar sobre o plano espiritual e vão te ajudar a passar por essa situação. E a pessoa vai aos poucos melhorando e depois é reencarnada novamente. Certo? Mas a gente vai falar na nossa próxima aula, que é da reencarnação. Mediunidade com Jesus. Tem uma frase clássica de Jesus que ele fala, dai de graça o que de graças recebestes, né? Essa frase é muito perfeita para se dizer o que a gente tem que fazer com a mediunidade. A mediunidade, tudo que a gente recebe de graça, a gente tem que dar de graça. Então, a mediunidade é uma coisa que a gente recebeu de graça de Deus. Nossa, né? Então, automaticamente, a gente tem que trazer isso de graça. A gente não pode cobrar pela mediunidade. A mediunidade nunca deve ser cobrada. Lembra que eu falei da questão moral? Tem influência, porque se a pessoa começa a cobrar, usar a mediunidade para tirar vantagem, ganhar lucro sobre aquilo, o que você faz? A sua vibração começa a cair, sua energia começa a ficar pior. E você atrai espíritos iluminados, né? Que vêm para te inspirar, te passar mensagens de luz para ajudar os outros, param de ficar ao seu lado. Porque você, digamos assim, se corrompeu. Você ficou corrupto, digamos assim, com coisas ruins, e esses espíritos não conseguem mais te ajudar. Não conseguem mais ficar perto de você, porque você não tem mais a vibração deles. E aí espíritos ruins também, que também estão corrompidos, começam a se utilizar de você para trazer mensagens mentirosas, tudo. Porque, por exemplo, um espírito superior, ele tem uma moralidade boa, né? Ele é um espírito bom, então ele não vai ficar brincando ou mentindo, espíritos inferiores, não.
E aí você me pergunta, mas como eu vou saber se a comunicação do espírito que está passando por mim, ela é verdadeira ou de um espírito bom ou de um espírito ruim? Um espírito bom, as palavras vão ser diferentes, o linguajar, a forma de expressão. E os espíritos ruins, não. Vão ser termos mais ruins. Você também vai sentir pela energia do espírito. Você vai saber se ele é bom ou se ele é uma energia mais fria, ruim. Você não se sente bem, um desconforto, uma ânsia de vômito, peso. Você sabe que já começa uma comunicação de um espírito ruim. Né? Tem esse efeito físico na pessoa e da pessoa que está ouvindo a comunicação tem que se atentar com palavras, com termos, espíritos bons. Não usam gírias, não usam vocabulários ruins. Eles não vão se contradizer nas coisas que eles falam. Então, tem que tomar muito cuidado. Espíritos bons, eles vêm para trazer uma mensagem esclarecedora para te auxiliar. Espíritos ruins, eles trazem mensagens para, digamos assim, te vangloriar. Então, uma coisa que o espírito bom nunca vai fazer é ficar falando, nossa, você é maravilhoso, você é incrível, você é a pessoa iluminada. Não. Nunca um espírito bom vai ficar elogiando você e alimentando o seu ego. Não. Isso é coisa que espírito ruim faz. Ele vai te dar uma lição de moral, um espírito bom, mas de uma forma sutil, de uma forma sempre, busque a luz, meu irmão, busque a paz, encontre a compaixão, o amor, lá estará o caminho da verdade. Ele não vai ficar te dando facilidades para a vida. O que eu faço, espírito superior, para poder conseguir um casamento, um carro bom? Ele não vai falar nada. Ele só vai falar, busque se melhorar, busque evoluir, busque ajudar. E automaticamente, e vá atrás e se esforce, que você vai conseguir essas coisas. Estude e vá atrás e se esforce. O espírito inferior vai falar, não, eu vou fazer com que caia nos seus braços um carro, uma mulher dos seus sonhos, entende? A gente tem que saber discernir o tipo de comunicação dos espíritos, através da forma como se comunica, das propostas que ele coloca. E a influência dos espíritos, né? Sendo recolhimento, a comunhão de pensamentos, a condição essenciais para toda reunião séria é de compreender-se que o número excessivo dos assistentes constitui uma das causas mais contrárias à homogeneidade. Como assim, Lucas? Como a gente pode colocar aqui? Dependendo da forma como, por exemplo, está numa reunião mediúnica, né? Vou colocar a questão das reuniões mediúnicas. Muitas vezes a gente está numa reunião mediúnica e tem vários médiuns ali. Kardec mesmo diz que às vezes é preferível que tenha várias pessoas no mesmo lugar, mas que tenha uma homogeneidade de ideias. Então, são pessoas que, digamos assim, compartilham, são os mesmos sentimentos de amor, de paz. Não são, por exemplo, às vezes tem centros que tem milhares de pessoas, muitas pessoas, centros grandes, mas que são pessoas tipo que não ligam uma para a outra, que só estão lá mais para frequentar o centro ou para trabalhar por si só e são tipo não ligam para os outros. Então, não existe uma homogeneidade de ideias, né? Cada vez mais homogêneo, um centro que é inspirado no amor, onde as pessoas se amam mutuamente ali para trazer a mensagem, atrai espíritos melhores. Em um local onde tem muitas pessoas que, tipo, cada um tem um pensamento, um não gosta do outro, ou tem rixas lá dentro, e aí que você vai piorando o lugar e começa a ter assédios espirituais lá, então vem espíritos mais ruins, e não consegue ter uma homogeneidade até. Que Kardec às vezes preferia centros menores, né? E aqui é a questão da elevação mental, né? Como eu falei, os espíritos eles conseguem influenciar a gente dependendo dos nossos pensamentos, e a gente atrai espíritos dependendo disso. Então, por exemplo, os maus pensamentos corrompem os fluidos espirituais. Lembre-se, todos nós temos esse campo energético, ou também a gente pode chamar, né, de fluido espiritual que a gente tem ao nosso redor, né? Quando a gente tem pensamentos ruins, ideias de tristeza, de ódio, ou começa a alimentar muito somente com coisas ruins, você vibra coisas ruins. Você atrai espíritos e eles conseguem atuar em você. E aí, quando você tem pensamentos bons, é como se você criasse esse campo assim, de energia que repele esses espíritos. Eles não conseguem ficar perto de você. Porque você não está na mesma frequência deles. E aí você expulsa eles. Os maus pensamentos corrompem os fluidos espirituais, como miasmas deletérios corrompem o ar respirável, né? Aqui é um exemplo. Então, por exemplo, quando a pessoa tem um vício profundo, vício, eu digo, tipo um alcoólatra profundo, que não consegue ficar 2 segundos sem tomar
uma cerveja, uma bebida. Quando você tem essa necessidade, você vai atrair espíritos que têm a mesma coisa que você. Então, o alcoólatra que desencarna, ele que morre, né, tá no plano espiritual, ele não vai conseguir beber porque ele não tem mais o corpo físico. Então, ele vai perto de uma outra pessoa que vibra a mesma coisa que ele, também é alcoólatra, fica ali perto dele e começa a utilizar dele. Então, por exemplo, a pessoa vai bebendo e ela sente aquele prazer da bebida, né? E essa sensação, o médium meio que exala isso no próprio fluido espiritual dele, e esse espírito fica ali absorvendo essa energia para se alimentar, quase como um vampiro mesmo. Foi daí, pode ter vindo uma das inspirações do vampiro, que é justamente isso. São esses espíritos que utilizam, vão absorvendo essa energia da pessoa, né? E aí ele fica passando mentalmente, né? Bebe mais, só mais um pouco, continua bebendo, ou cigarro, ou para diversos outros tipos de vício. E aí é o que eu falei, né? Quando você vibra coisas positivas, você quer como se fosse um campo energético que bloqueia, que espíritos ruins consigam te atacar. E também o contrário acontece. Quando você vibra coisas boas, você atrai espíritos bons que te inspiram com mensagens de luz, com ideias que às vezes te ajudam nas situações do seu cotidiano e você não percebe, que às vezes fazem com que vá acontecer uma coisa ruim com você, mas por conta da sua moral ser tão boa, das coisas boas que você fez, digamos assim, esses espíritos te inspiram a você seguir outro caminho. Por exemplo, você ajuda uma pessoa, vamos supor assim, e um morador de rua, você começa a ajudar ele muitas vezes. E aí você passa uma situação complicada. Aquele mentor, aqueles espíritos amigos daquele morador, eles vão te ajudar também, porque você está ajudando, digamos assim, a pessoa que eles estão vigiando. Então, eles, consequentemente, vão lá e também te ajudam. Fora o seu mentor e também os espíritos amigos que estão com você. Quando você faz o bem para alguém, você traz espíritos bons, falar. Mas também tem a questão de, muitas vezes você, por exemplo, está trazendo esclarecimento para as pessoas, que o mal também não é burro. Você está trazendo esclarecimento, trazendo luz para as pessoas, ou até, assim, esse tipo de trabalho, né, de ajudar as pessoas na rua, também vão vir espíritos ruins. Porque, assim, aquele espírito está assediando aquela pessoa que você está ajudando. E aí aquela pessoa começa a ficar melhor. Aí o que acontece? Esse espírito vai atrás de você para falar, ó, é pra você parar de mexer com ele porque ele é meu. Entendeu? Tipo, vai te cobrar pra você parar de ajudar ele. Só que, ó, se você vibra coisas boas, aos poucos o espírito também vai se afastando, mas acontece ataques espirituais, assédios espirituais assim. Todo mundo que tenta trazer a luz da escuridão automaticamente vai sofrer com a escuridão, tentando ofuscar aquela luz. Todo mundo que acende uma chama de luz no meio da escuridão está suscetível à escuridão tentar apagar aquela luz, né? E aí o que eleva a sua vibração, né? Sentimento de gratidão, pensamentos elevados, música que toca na alma, música boa, atos de compaixão, meditação interior, alimentos, né, bons, conexão com a natureza, respiração consciente, intenções positivas. E aí coisas que abaixam a sua vibração, né? Reclamação constante, julgamento, crítica, violência, pode ser tanto de filmes, coisas de terror, tudo, séries muito pesadas, isso baixa a sua vibração. E emocional, falta de propósitos, emoções reprimidas, estresse, ansiedades crônicas, invejas negativas, como excesso de inveja, comparação, falta de conexão espiritual. E são algumas coisas que acabam, né, acarretando. E a gente entra também nas formas pensamento, que basicamente, como eu citei aqui, tudo que a gente pensa, a gente molda o nosso fluido espiritual aqui. Todos os nossos pensamentos é como se realmente criasse um fluido, uma energia aqui ao nosso redor, né? E começa a moldar ao nosso redor. Então, por exemplo, dependendo das coisas que você pensa, você começa a projetar literalmente aquela energia, né? São coisas boas, né? Uma luz. Se é uma coisa pesada, é uma nuvem densa que vai atrair espíritos que gostam daquela mesma frequência. Isso a gente pode se aprofundar mais para frente das formas de pensamento, mas aqui é uma coisa que eu só quis tocar por cima. E é isso então, gente. E assim encerramos o nosso estudo de hoje. Tá dando problema aqui. Vai. E assim encerramos o nosso estudo de hoje. Ô, Vinícius, muito obrigado. Você tem entrado aqui. Vinícius Davi. Obrigadão mesmo. E, bom, basicamente é isso. Na verdade, a gente está encerrando o estudo agora, mas ele vai estar salvo aqui no canal. Então, quem quiser, por favor, nos assista, vai estar disponível. E
qualquer dúvida, escrevam nos comentários. Estou aqui à disposição quando vocês precisarem. Então, muito obrigado, que Deus abençoe a todos e uma ótima semana para vocês. E até mais. Obrigado, Vinícius. Chegou aqui aos 40 minutos. Muito obrigado mesmo. Qualquer coisa, se quiser acompanhar, já vai estar salvo. Eu que agradeço, Vini. Tudo de bom. E a todos vocês que estão acompanhando depois, muito obrigado a todos e fiquem com Deus. Grande abraço.